Assunto no programa é relacionamento entre pais e filhos. Quais os principais conflitos atuais? Como agir? Como evitar? Como manter essa relação saudável? Nós estamos conectados, chega junto aqui com a psicóloga Laís Steiner. Olá, Laís, seja bem-vinda ao programa. Oi, Gica, boa tarde, obrigada, eu que agradeço. Nossa, nós gostaríamos muito do seu conhecimento com relação a esse assunto. Primeiramente, hoje, na sua avaliação, quais os principais conflitos entre as gerações? Então, acho que é bem cultural, assim, na verdade, né? Porque cada um quer trazer o seu entendimento, cada um quer trazer a sua fase, a sua época, né? Os pais, mas na minha época era assim, e os filhos querem mostrar que estão em outra era, né? Então, acho que esse conflito de gerações está bem nessa divergência de percepções culturais, visões, entendimentos, a própria aprendizagem mesmo, né? Que a gente até brinca que as crianças já nascem com um manual hoje em dia, né? Diferente de antigamente. Exatamente. E uma coisa eu aprendi ao longo da minha vida: sempre no meu tempo vai ser melhor. Sempre no meu tempo vai ser melhor. O meu tempo vai ser melhor. Meu filho vai falar pro filho dele que o tempo dele era melhor. Então sempre começa por aí, né? Começa já acabando com esse preconceito de que tu tem que entender do seu filho, o tempo do seu filho também. Agora, Laís, como entender a cultura do outro se você acaba não vivendo essa cultura às vezes? Então, Gica, eu costumo dizer que o respeito é a base de tudo. Não dá pra gente ficar naquela disputa do que é o melhor, do que é o pior, do que é o certo, do que é o errado. Os limites, eles são essenciais, eu acho que é o conceito único para qualquer era, qualquer geração, enfim, né? A base da educação, dos limites e do respeito mesmo. Mas a grande questão é tu respeitar e lembrar que a outra pessoa, ela também é um ser humano. Por mais que ela tenha divergências de opiniões, a gente precisa entender, não necessariamente concordar, mas ter essa percepção, essa empatia, acho que eu posso dizer, de entender e sempre buscar o diálogo, né? Porque essa disputa acaba desgastando bastante. E por que eu quis evidenciar bem essa questão do entender? Porque nós estamos também vivendo essa questão do conflito de geração Z, Y, A, B, C, D. Tem tanta geração hoje que eles falam de uma letra. Mas assim, eu vou tipificar ela como virtual e analógica, né? E daí, às vezes, o pai que é analógico, ele não entende esse ambiente virtual. E não entende, não sabe o que fazer. Daí, nesse caso, como a gente pode criar uma relação saudável? Eu acredito muito no diálogo, Gica, assim. Então, por exemplo, não adianta eu querer impor que a tecnologia é maravilhosa e que todo mundo tem que usar e que o pai precisa buscar essa ferramenta. Mas sempre procurar mostrar quais são os benefícios. Eu estou usando a parte da tecnologia como exemplo, né? Mas sempre buscar mostrar e clarear quais são os benefícios daquilo que tu estás querendo dizer. Aquela famosa história, o óbvio para mim talvez não seja o óbvio para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, enfim. Então, sempre tentar o lado da compreensão ao invés da imposição, seja do pai ou do filho ou da mãe, qualquer um desse relacionamento mesmo. Então o pai deve entender um pouco que hoje a realidade é diferente, né? A questão do âmbito virtual, as amizades, enfim. E os filhos também tentar entender os pais que também têm toda essa bagagem, né, da rua, digamos assim. Agora, Laís, os filhos são espelhos dos pais diante de todos esses conflitos? Então, muitas vezes podem buscar comportamentos sim. Por quê? Porque aquele ambiente ele vai te moldando e ele vai te trazendo algumas características. Então, às vezes tem paciente que comenta, né? Laís, eu vi, eu já estava fazendo uma coisa que o meu pai fazia e eu nem concordo. Mas foi uma repetição de um comportamento que aprendeu no ambiente familiar. Só que o que importa nesse momento, ou em todos, na verdade, é a questão do autoconhecimento. Qual comportamento é meu e qual comportamento não é meu? Então, autoconhecimento, para a gente conseguir diferenciar e se espelhar nas partes que tu realmente acha importante, nas partes que tu realmente se identifica, é essencial para te começar a diferenciar essas características, sabe? Sim. Não simplesmente pegar elas para ti e introduzir no teu mundo, mas o porquê de pegar essas características para ti e como se comportar perante as situações do teu jeito, mesmo que seja um comportamento que tu aprendeu com os teus pais, mas que seja com o teu entendimento, com a tua visão, enfim.
É. Então tá, a gente vai encerrando, Laís, demais, né? Um assunto, claro, que dava para render aqui um café, uma tarde, conversar só sobre isso. Mas eu acho que foi legal, gente, para saber que você, pai, não tá sozinho, tá? Você não tá sozinho. Todos esses conflitos, esses seus pensamentos aí é nosso, é tudo nosso. E a Laís estava aqui para comprovar. Laís Steiner, volta em outra oportunidade aqui para conversar conosco? Claro, para mim será uma honra. Muito obrigada pelo convite. Valeu, beijo no coração, querida. Beijo, tchau. Demais, é para refletir, né, pessoal?